Canta Brasil, Brasil. A Igreja O Brasil para Cristo de São José do Rio Preto traz agora a mensagem Culto em seu Lar, na voz do pastor Wagner de Oliveira. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor Jesus continue sempre nos abençoando, nos honrando, nos guardando e principalmente através do Teu Espírito Santo nos vigiando, nos dando sabedoria e discernimento, derramando sobre as nossas vidas bastante graça, misericórdia, que é isso que nós necessitamos nesta vida com Cristo. E o Espírito Santo tem nos movido, nos tocado, tem levantado os homens, mulheres, para que nós possamos cada dia mais propagar a palavra de Deus, propagar o Evangelho de Deus, sempre anunciar o Evangelho. E a maior prova de amor que nós temos para uns, para com os outros, principalmente com nossos irmãos da fé, é ter a chance da gente poder compartilhar a palavra de Deus, compartilhar as nossas reflexões, compartilhar a nossa intimidade, muitas vezes, quando o Espírito Santo fala no nosso coração. E muitas vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande em transmitir isso que o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido, assim como o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, que nós possamos ter esse hábito de estar sempre compartilhando a palavra de Deus, assim como o Espírito Santo tem falado ao coração dos pastores, dos obreiros, dos homens os homens e as mulheres que têm se direcionado aí na presença de Deus, que o Espírito Santo continue levantando cada vez mais homens, cada vez mais mulheres, para que a palavra de Deus seja compartilhada. E nessa noite eu queria deixar com vocês uma pequena reflexão que está lá em Deuteronômio capítulo 30, do versículo 6 ao versículo 10. E a palavra de Deus diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem e que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E eu, o Senhor teu Deus, te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? Irmãos, através dessa passagem que está lá em Deuteronômio capítulo 30, Moisés, ao escrever essa passagem, o que ele mais queria, através dessa passagem, era estimular o povo de Deus a buscar uma renovação com o próprio Deus. Moisés queria estimular o povo de Deus a estabelecer uma nova aliança com o próprio Deus, ao circuncidar os seus corações, Ele queria que os homens daquela época, os homens, as mulheres daquela época, pudessem substituir a sua incapacidade total e a sua obstinação, O que é essa obstinação? Um apego forte e excessivo às próprias ideias. E sim, o que Moisés queria? Que o povo, sim, pudesse dinamizar no seu coração a humildade e arrependimento do qual nós precisamos. Isso tudo para que sejamos purificados a amar e obedecer a Deus. Então ele entende que o povo de Deus era muito obstinado, eles eram muito excessivos com as suas próprias ideias. E o que Moisés quer dizer através dessa palavra é que o povo precisava substituir esses pensamentos e sim buscar um coração humilde e arrependido, para que pudesse alcançar o próprio Deus. E a promessa do nosso Deus era que se estivéssemos dispostos a amar e a obedecer, tudo em nossas vidas seria próspero. Então, o que Moisés queria dizer para o povo de Deus é que, se vocês forem obedientes, se arrependerem, estiverem dispostos a amar, tudo em suas vidas será próspero, terá prosperidade. Mas toda essa renovação só seria possível se dessemos ouvido à voz do Senhor, se nos convertêssemos de todo o nosso coração. E como podemos ter acesso a tamanha bênção? Você pode não acreditar,
mas tudo isso só terá sentido em nossas vidas se fizermos parte do corpo de Cristo. Diariamente, Cristo lhe convida a ouvir a sua voz. Ele te convida a viver como igreja. Irmãos, quer dizer que sozinhos nós não conseguimos chegar a lugar algum. Nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos viver a igreja viva. Nós precisamos estar juntos uns com os outros, né? O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 13, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um mesmo Espírito. Então, ao Paulo escrever essa carta a Coríntios, ele recebeu uma revelação especial sobre esse ministério, que o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, agora formava um só corpo, por causa da exaltação de Cristo. E a conclusão, tanto da existência quanto do crescimento da igreja, provém dessa unidade estabelecida por Cristo por meio do Espírito Santo. Então, ele está dizendo que nós precisamos, através do Espírito Santo, estabelecer um só corpo, né? Seja judeus, seja gentios, seja os ímpios, os arrependidos, nós somos agora um só corpo. E essa união, essa comunhão entre todos nós, todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que creem verdadeiramente que Cristo é o Senhor da sua vida, nós todos juntos, nós formamos um só corpo, uma só unidade. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos todos em comunhão. Isso quer dizer que nós que somos cristãos, nos foi dado de beber de um só Espírito. Então, a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz nessa noite, no dia de hoje, você faz parte do corpo de Cristo? Será que realmente o seu coração, a sua vontade é de fazer parte do corpo de Cristo? O Espírito Santo nos faz essa pergunta através dessa ministração e através dessa passagem, e ela fala assim ao meu coração, e ela me faz perguntar a mim mesmo: será que eu realmente faço parte do corpo de Cristo? Ou estou apenas cumprindo, talvez, apenas cumprindo um ritual, ou talvez fisicamente estou presente, mas será que o meu coração realmente quer fazer parte do corpo de Cristo? Será que realmente o meu coração ele está desprendido, está expandido para poder viver em comunhão uns com os outros? Será que o meu coração, o seu coração tem vivido o corpo de Cristo? E se somos o corpo de Cristo, estamos sendo direcionados por um só Espírito. Por que é tão difícil se libertar dessa obstinação, né? Porque nós somos tão, muitas vezes, teimosos, nós somos até certo ponto arrogantes, achamos, tendo talvez na nossa pequenez, na nossa talvez ignorância, achando que nós sozinhos nós podemos chegar em lugar algum. Nós podemos chegar nos lugares. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que somente como igreja, somente como comunhão, andando uns com os outros, amando uns aos outros, nós podemos sim alcançar o principal objetivo, que é buscar a glória de Deus, buscar a vitória junto com Cristo, né? E muitas vezes, irmãos, nós estamos convictos de que, uma vez que aceitei Jesus, que batizei, ou seja dizimista, ou seja parte de uma membresia, isso basta para ser corpo de Cristo. E esse, infelizmente, meus irmãos, é um pensamento individualista, que não condiz com as atitudes de Cristo, né? E isso muitas vezes, esses pensamentos individualistas, esse pensamento em somente estar numa igreja, fazer parte de uma igreja, quando as minhas vontades estão sendo satisfeitas, quando as minhas carências estão sendo atendidas, irmãos, isso sem que a gente perceba, sem que a gente tenha noção para tudo isso, nós ficamos atrofiados espiritualmente, né? Nós achamos que estamos sendo abastecidos, mas sem que a gente perceba, com esse pensamento individualista, com essa obstinação em apenas nos satisfazermos no lugar, achar que a igreja é um lugar onde ela vai nos satisfazer individualmente, isso nos deixa, infelizmente, atrofiados espiritualmente. E essa era a preocupação de Moisés, e essa também era a preocupação de Paulo. Ele fala para a igreja de Coríntios, ele fala assim: porque assim como o corpo é um só,
Assim, temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, Cristo só estará presente no corpo dele, né? Então, nós estamos juntos, um só corpo, um só pensamento, uma só visão, um só direcionamento, né? E o que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, se nós fazemos parte de um corpo, nós precisamos nos perguntar, se sendo o corpo de Cristo, será que nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos alcançado vidas? Ou nós precisamos melhorar muito em alguns aspectos, irmãos? E o que eu quero compartilhar com vocês, isso o Espírito Santo vem falado conosco, principalmente nesse período, né, talvez no esfriamento espiritual, onde pessoas passaram um longo período, até por causa desse afastamento, por causa dessa pandemia, muitos de nós esfriamos a nossa fé, esfriamos a nossa comunhão, esfriamos o corpo. O corpo de Cristo jamais se esfriará, irmãos, mas nós, como pessoas que precisamos viver no corpo de Cristo, talvez nós estamos um pouco frios, afastados, esperando que as pessoas venham nos buscar. Mas o que Deus quer dizer é que é nós que temos que buscar o corpo de Cristo, somos nós que temos que dar o primeiro passo. Então, queria compartilhar 5 perguntas que o Espírito Santo faz para mim todos os dias. São 5 perguntas e 5 aspectos que a gente precisa melhorar muito, né? E ele me pergunta todos os dias: os seus braços estão alcançando alguém? Você, como corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, estando inserido num contexto, sendo realmente convertido, tendo a convicção plena da presença de Deus, da graça de Deus, mas os seus braços, como corpo de Cristo, têm alcançado alguém? Será que eu realmente tenho sido o corpo de Cristo? E será que a minha pessoa, tenho alcançado pessoas, tenho alcançado vidas? É essa a pergunta que o Espírito Santo tem feito para mim. Ou, a própria palavra de Deus está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 14, ela diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando eu deixo de alcançar pessoas, eu deixo de viver essa palavra, muitas vezes. Eu deixo de viver aquilo que Deus nos pediu, assim, não digo uma ordem, mas fez uma ordenança: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu me faço essa pergunta e o Espírito Santo nos faz essa pergunta: será que os meus braços estão alcançando alguém? Será que a minha vontade, eu tenho tido vontade de buscar as pessoas, de alcançar essas pessoas, alcançar os perdidos, buscar aqueles que necessitam sim da presença de Deus ainda mais, né? Nós precisamos, mas meus irmãos, nós conhecemos a fonte da vida. Nós conhecemos a Cristo. Cristo transformou as nossas vidas, tem transformado as nossas vidas todos os dias. Mas nós, como corpo de Cristo, estamos vivos, mas nós estamos realmente vivos e temos alcançado essas vidas? A segunda pergunta que eu faço para mim: as minhas mãos têm curado alguém? Será que as minhas mãos têm se direcionado a buscar a cura das pessoas? Irmãos, não uma cura física, mas uma cura espiritual, né? Nós temos estendido as nossas mãos em oração, nós temos estendido as nossas mãos e abençoado vidas. Será que as nossas mãos, olhando para as palmas das nossas mãos, será que nós temos buscado vida? Será que nós temos buscado essa cura através da oração, através da dedicação, do amor mútuo com as pessoas? Será que as minhas mãos têm curado pessoas? Será que as minhas mãos realmente estão trabalhando na obra do Senhor? O Espírito Santo faz essa pergunta para mim. E eu creio verdadeiramente que se você tem buscado a presença de Deus, buscado cada dia mais melhorar no reino de Deus, buscado ser um cristão ainda melhor, né? Principalmente nos preceitos da palavra de Deus, e você tem entendido o quanto você pode melhorar buscando a palavra de Deus, olha para as tuas mãos e se pergunte: as minhas mãos têm curado alguém? A palavra de Deus lá em Salmo 134, versículo 2, ela diz assim: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor, né? As nossas mãos estão servindo ao Senhor? Ou uma coisa que nós temos uma dificuldade muito grande: será que porque as nossas palavras não estão ensinando, né? Porque o nosso dizer não está ensinando as pessoas a buscar a Cristo, né? Talvez nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, mas as nossas palavras
não tem alcançado as pessoas. As nossas palavras não estão ensinando aqueles que estão vivendo na ignorância da palavra de Deus, aqueles que muitas vezes não conhecem os preceitos da palavra de Deus, e às vezes nós estamos esperando que o pastor faça isso, que o obreiro faça isso, mas o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite: será que as minhas palavras, as suas palavras, têm ensinado alguém, têm buscado alguém? É isso que Deus espera de nós, né? O ID, fazer o ID. Será que nós estamos evangelizando verdadeiramente? Será que nós estamos nos calando quando precisamos realmente falar, realmente ensinar? Então, mais uma vez, uma terceira pergunta que o Espírito Santo faz para nós, para a minha vida, para a sua vida: as suas palavras estão ensinando? Uma quarta pergunta que o Espírito Santo faz para todos nós: por que os seus pés não estão indo? Irmãos, nós fazemos parte de um corpo. E Deus nos permitiu, nos capacitou através do Espírito Santo de Deus, nos deu talvez uma autoridade para poder falar do amor dele, nós vivemos o amor dele, e por que não falamos? Mas será que os nossos pés estamos caminhando para poder fazer isso? Nós estamos indo de encontro àqueles que não conhecem a palavra de Deus? Realmente nós estamos praticando o ID? Essa é mais uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós. E a quinta pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite, talvez seja uma palavra de exortação, mas também seja uma palavra onde vai despertar em nós aspectos que a gente tem deixado dormir. Nós temos, muitas vezes, nós estamos num sono aguardando a vinda de Jesus, mas nós corremos o risco, irmãos, de Jesus chegar, Jesus voltar e Ele perguntar para nós: eu não vos conheço. E esse é o maior risco do cristão, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, mas o que estamos fazendo no reino de Deus? Estamos prestando verdadeiramente um serviço ao reino de Deus, né? A palavra de Deus está dizendo: será que nós estamos buscando o próximo como o Senhor nos buscou? Será que nós estamos amando o próximo verdadeiramente ao ponto de estar com os nossos pés alcançando essas pessoas, as nossas palavras ensinando essas pessoas, as nossas mãos trabalhando em prol dessas pessoas, ou os nossos braços estão alcançando essas pessoas? E essa quinta pergunta eu vou deixar para você, para o meu coração e para o seu coração: por que o seu amor não está mostrando os caminhos? Porque o nosso amor que nós dizemos tanto, porque esse amor não está mostrando o caminho para aqueles que não conhecem esse amor, né? Está faltando algo, irmãos. Nós precisamos começar a demonstrar esse amor. Esse amor precisa emanar de nós, mas não um amor fingido, mas sim um amor verdadeiro, um amor mútuo, um amor que busca, um amor que se desprende para a palavra de Deus. E é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que fazer no reino de Deus. Se nós queremos viver a plenitude do corpo de Cristo, se nós somos a igreja viva de Cristo, nós precisamos começar a mostrar o caminho através do amor de Deus. E para finalizar, irmãos, eu queria deixar uma passagem lá em Marcos capítulo 12, do versículo 30 ao 31, que diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus e amar uns aos outros. E Paulo acrescenta que toda a lei é resumida por: ame o próximo como a si mesmo. E é aí que uma igreja viva, uma igreja que está viva, demonstra que nós somos realmente o corpo de Cristo. Uma igreja viva, ela é construída sobre os princípios de uns aos outros. Nós edificamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós carregamos os fardos uns dos outros, nós exortamos uns aos outros, nós confessamos as nossas falhas uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós choramos uns pelos outros e nós nos alegramos uns com os outros. Amados, o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós que você pode fazer parte e você pode ser qualquer parte desse corpo. Você pode ser a unha ao coração. A sua importância será tão importante quanto qualquer outra parte do corpo. Irmãos,
Nós não podemos ter olhos para ver adiante, mas nós podemos ter os olhos que podem ver bem longe, bem ver ver o nosso objetivo. Nós podemos ter os olhos, mas sem os pés nós não conseguimos chegar a lugar algum. E do mesmo modo, eu posso correr cada dia mais, eu posso acelerar cada dia mais com os meus pés, mas se eu não tiver os meus olhos, uma hora ou outra eu vou tropeçar numa pedra, uma hora ou outra eu cairei no abismo. Então, irmãos, nós só conseguimos cumprir esse objetivo da igreja viva de Cristo, uma igreja, viver verdadeiramente o corpo de Cristo, se nós nos ajudarmos mutuamente uns aos outros, se nós amarmos uns aos outros, irmãos, nós possamos superar as diferenças, superar as falhas, os pecados, mas sim ter a sabedoria, o discernimento de perdoar uns aos outros, mas também buscar o arrependimento das nossas falhas, dos nossos pecados e entender que nós precisamos amar em Cristo Jesus, que nós precisamos, a igreja viva de Cristo é uma igreja que ama, é uma igreja que busca, é uma igreja que tem buscado, que tem se desprendido, ajudar uns aos outros. Mas o que nós podemos ter a certeza, irmãos, que nós somos, eu e você, é muito importante no corpo vivo de Cristo. Então, se você está desanimado, se você está pensando em desistir, meu irmão, minha irmã, não desista. O corpo de Cristo precisa demais de você. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja que ninguém vê, essa igreja precisa de você. Essa igreja que ama, essa igreja que busca, essa igreja que está desprendida cada dia mais para amar. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. Essa é a noiva que Jesus irá buscar. Então, meu irmão, minha irmã, né? Talvez o inimigo tenha tirado esse amor, essa paixão pela igreja, pelo corpo de Cristo do teu coração. Não permita isso, não permita que ele faça isso na sua vida, repreenda isso na sua vida. Eu quero orar e abençoar a tua vida e pedir para que você possa se chegar, porque sozinho, meus irmãos, eu não consigo chegar a lugar algum. Mas se eu estiver unido a você, se eu estiver unido junto com a igreja, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor Jesus nos fortalece. E é isso que Ele quer de nós, uma igreja unida, uma igreja viva, uma igreja que cura, uma igreja que santifica, uma igreja que transforma. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. Amém? Então eu quero orar pela tua vida, pedir para que Deus continue te abençoando, tirando talvez tudo que tem te tirado você do meio de Cristo, do meio do corpo de Cristo, né? E que o Espírito Santo possa te conduzir e que você possa ser um instrumento maravilhoso. A igreja de Cristo precisa de você. Entenda isso. Amém? Então, curva a tua cabeça, fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo e de bondade, nós agradecemos, te exaltamos, te glorificamos e te pedimos nesta noite e nesse dia, Santo e poderoso Deus, que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Mas, Pai, Santo e poderoso Deus, através do Teu Espírito Santo que nos exortou nessa noite, que fez perguntas que nós não precisamos responder. O Senhor já sabe, o Senhor já conhece os nossos corações, o Senhor já conhece os nossos posicionamentos. Santo e poderoso Deus, se há algo que não te agrada, se há algo que tem me impedido de viver a plenitude do Teu reino, de viver a igreja viva do Senhor, Pai, repreenda em nós, no nosso coração, tudo isso que tem nos atrapalhado. E que nós possamos cada dia mais, Santo e poderoso Deus, nos render à Tua palavra de Deus, render à Tua palavra, render aos Teus preceitos. E que nós possamos, Santo e poderoso Deus, desempenhar com louvor aquilo que o Senhor nos pediu, aquilo que o Senhor nos conduziu. E sempre o Senhor nos pediu através da Tua palavra: amarás o Teu próximo como a Ti mesmo. Amarás o seu Deus em cima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, assim que a Tua palavra nos pede, que nós possamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, que nós possamos cumprir primeiramente esse mandamento: amará o Senhor acima de todas as coisas, mas principalmente também, que é não tão menos importante, o próximo como a Ti mesmo. Santo e poderoso Deus, nos capacite, nos permita ser instrumentos Teus, Senhor, que juntos, Santo e poderoso Deus, nós possamos alcançar o objetivo, alcançar cada dia mais pessoas, despertar pessoas que estão dormindo, pessoas que
que estão caminhando para um caminho de morte, que a tua igreja viva seja eficaz na face dessa terra, que pessoas possam se converter, que pessoas possam encontrar a face de Jesus através do teu amor, através da tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Desde já agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, é o que nós pedimos todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus os abençoe. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos.